Porque no fundo dessa história, o espírito de Jezabel havia agido para destruir a vida desse profeta de Deus. Irmãos, se fosse só um caso, nós poderíamos dizer, puxa, só foi um caso. Mas semanalmente, diariamente, o espírito de Jezabel tem calado profetas de Deus, através da sensualidade, através desse espírito maligno que leva homens e mulheres de Deus a cair da graça de Deus. Homens e mulheres abandonando as suas famílias porque se sentem enfeitiçados por espírito de Jezabel. E muitos têm deixado se levar e a voz profética tem sido calada. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que quando a voz profética se cala, o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E você já imaginou uma árvore dessa envergadura, quando cai, quantas árvores menores vão ser destruídas? Você tem ideia, quando um homem de Deus usado nas mãos de Deus cai, quantas pessoas se escandalizam e largam dos caminhos do Senhor? E o diabo sabe disso, e a função dele é matar, roubar e destruir. E em nome de Jesus, eu estou aqui nesta noite, eu estou aqui neste seminário, aleluia, para denunciar esse espírito maligno, para que a igreja do Senhor esteja vigilante em coração. Glória a Deus. Para que nós não venhamos abrir brechas para que esse espírito maligno venha agir nas nossas vidas. Quando não há voz profética, o povo começa a se desviar. E eu não estou falando de voz profética, de profetadas que a gente vê por aí, de homens falando de si mesmos, da sua própria cabeça, em palavras que não vêm de Deus. Mas quando alguém diz assim, diz o Senhor, que seja o Senhor que esteja falando mesmo. Amém. É essa profecia que eu estou dizendo. A voz verdadeira de Deus. E no texto, nestes capítulos de 1 Reis, nós vemos aqui que havia um servo do rei Acabe, chamado Obadias. Esse servo Obadias, a Bíblia deixa clara que era um homem temente a Deus. E esse homem ajudou a esconder 100 profetas. Ele pegou esses 100 profetas de Deus, colocou 50 deles dentro de uma caverna, de uma cova, em outra tradução, e outros 50 ele escondeu em outra cova, em outra caverna. E ele sustentava esses 100 profetas com pão e com água. Diga pão e água. E água. Sabe o que é pão e água? É comida de gente próspera? É ou não é? É comida de prisioneiro. Pão e água é comida de prisioneiro. 100 profetas escondidos, acuados, 100 vozes proféticas caladas dentro de cavernas e covas. Isso é uma situação terrível, desastrosa para o reino de Deus. Caverna não é um lugar para se morar. Nós já há milhares de anos já passamos disso, não é verdade? O homem das cavernas não existe mais. Quem sabe algum por aí ainda goste disso. Mas ninguém mora em cavernas, porque cavernas é lugares tenebrosos, lugar de morcego, lugar frio, lugar úmido, lugar que não tem nenhum tipo de acomodação, não é um lugar para se morar, não tem banheiro, não tem geladeira, não tem fogão, não tem ar-condicionado, não tem nenhuma regalia que nós gostaríamos de ter. É um lugar extremamente difícil, é um ambiente de limites e um ambiente incômodo. Mas era para lá que esses profetas estavam acuados com medo de serem mortos. Você está entendendo isso, amados? Enquanto 100 profetas estão conformados, Deus levanta agora uma voz profética, Elias o tesbita, para fazer a diferença na sua geração. Ele levanta um homem, e a primeira coisa que esse homem faz,
ele abre a sua boca e profetiza. E ele diz para o rei Acabe: Acabe, em nome do Deus que eu sirvo, eu pronuncio esta palavra, que não cairá chuva e nem uma gota de orvalho sobre a terra, até que eu reverta essa palavra. Deus honrou a palavra do profeta, e 3 anos e meio não caiu uma gota de água sobre a terra. 3 anos e meio sem frutos na terra, uma seca terrível, fome. E ele tem uma chave, amados, uma chave espiritual para abrir e fechar os céus, que Deus colocou na vida dele. E sabe o que Deus faz com esse homem? Depois de uma profecia dessa, ele tem que se refugiar, e Deus sustenta ele no deserto. Deus leva ele para o deserto, só que não coloca ele numa caverna. Deus deixa ele a céu aberto, e ele recebe água do riacho, pão e carne, de manhã e à noite. Amém? Amém. Este é um Deus de provisão. E o mais interessante, queridos, é que não vinha uma empresa famosa de fast food entregar essa comida, mas era um corvo que trazia carne na sua boca. Nenhum de nós aqui comeria uma carne da boca, do bico de um corvo. Ninguém. Porque a gente sabe que corvo só come carniça, não é isso? Mas o profeta sabia que aquele corvo era um corvo convertido. Era um corvo de Deus. Amém. Era um corvo enjoado que não comia qualquer carne. Porque quando Deus manda coisa para a gente, Ele manda coisa boa, viu? Pode ter alguma aparência, às vezes, não boa, mas a essência, amém, é boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o Deus da provisão. Este é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele mandou água fresquinha, cristalina do riacho no meio do deserto em tempo de seca. E Ele manda pão e carne, não é pão e água não, é pão e carne, porque é comida de homem próspero. Amém. 2 vezes ao dia, porque esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. O Deus de Elias não tem diferença nenhuma do nosso Deus, é o mesmo Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Elias não optou por morar na caverna, porque caverna é lugar de visão escura, é lugar de limitação, é lugar de mediocridade, mas ele resolveu morar em campo aberto, porque ali ele teria uma visão clara e ampliada do que Deus tinha para a vida dele. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, querida irmã, aqueles que se levantam hoje para fazer a diferença no tempo em que estamos vivendo, serão sustentados por Deus, serão sustentados por Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém. Com pão, com carne, com água do riacho, porque nós dependemos de Deus. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Nós somos chamados como igreja do Senhor para fazer a diferença nesse mundo. A igreja, irmãos, é um gigante que está adormecido. Nós como igreja não descobrimos ainda o poder que nós temos, que Deus já nos deu, e nós ficamos constantemente pedindo poder. Senhor, eu quero poder, e nós já estamos empanturrados de poder e não sabemos o que fazer com ele. Mas o poder de Deus que eu tenho dito, amados, e a Bíblia diz, é para você ser testemunha do Senhor. É para você usar a voz profética, para você falar do amor de Deus a tempo e a fora de tempo. Isso é para isso que Deus nos dá poder. Muitas seitas, muitas filosofias têm se levantado por este mundo, mas o mundo precisa saber qual é o Deus verdadeiro. Portanto, já está na hora de a igreja viva do Senhor subir o Monte Carmelo e restaurar o altar que está em ruínas e mostrar para o mundo quem é o verdadeiro Deus. Aleluia! Nós como igreja precisamos ter uma posição firme, uma postura firme. Não é a cada dia ter uma postura diferente, mas uma postura firme, amados. Glória a Deus. Nós só temos que entender, porque aquele que conhece a palavra não é enganado pelas heresias.
Quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento,